como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Gente, vamos falar sobre isso que está acontecendo lá no Afeganistão? Que situação de pavor, de desespero terrível. Eu não consigo imaginar o grau de medo que aquele povo está vivendo. E da gente olhar os vídeos, dá até para ter uma ideia, porque as pessoas estão decidindo suicidar-se. Aquele grupo mesmo que subiu do lado do avião e caiu lá, despencou, gente, não tinha lógica eles acharem que ia sobreviver. Mas é tipo assim, eu prefiro qualquer coisa do que estar aqui. O povo deixando casa, tudo para trás e abandonando tudo para fugir. Se o Talibã continuar no poder, gente, eu não consigo ter uma noção do que pode acontecer nos próximos dias. É cada vídeo que, se você assistir, o pavor, eles já começaram a perseguição, ir nas casas e levando grupo de gente pro mato e matando, uma coisa terrível. Mas eu não quero falar somente na minha ótica humana de pavor. Eu quero fazer uma pergunta que muito provavelmente a maioria de vocês já fizeram. Onde está Deus que não vê tudo isso? Por que o Senhor não intervém? Por que o Senhor permite? Tem crianças passando fome, porque não é só a questão da perseguição. A gente já saiu, o mundo saiu agora de uma pandemia e acontece ainda um negócio terrível desse. Aí, famílias fugindo, imagina os pais com seus filhos ali, o desespero para salvar a vida dos filhos. Por que Deus permite? Eu conheço pessoas que se dizem ateus justamente com base nesse ponto de vista. Se Deus existisse, Ele não permitiria que isso acontecesse. E isso é um equívoco de quem não conhece o nosso Pai. Esse tipo de coisa, por mais que nós não estamos talvez acostumados, que não é de fato para se acostumar, mas é para a gente ter certeza que vai acontecer, que iria acontecer. E que lá na frente as coisas vão piorar, infelizmente. Por que isso? Porque está escrito. O Senhor nos avisou para a gente ter paz. Ele nos avisou justamente para a gente não ficar desesperado. A gente precisa chorar com os que choram, sim. Mas não, ai Senhor, por que isso? E agora o que vão fazer? E meus irmãos cristãos que estão sendo perseguidos? E a promessa do Mohammed, não sei das quantas, é que quer alcançar o mundo todo? E daí? Tudo isso é permissividade do nosso Pai. Talvez te soe como algo, nossa, Deus é mau de permitir isso. Ei, tudo aquilo que está escrito vai se cumprir. E se você estudar o mínimo da palavra de Deus, você vai entender que coisas muito piores. A questão é o quão firmado em Deus você está para suportar passar por tudo isso. A gente acabou de atravessar uma pandemia que, para a glória do Senhor, já está no fim. Mas você conseguiu superar. E você falou que foi a pior coisa do mundo. Aí talvez para o povo do Afeganistão a pandemia também foi a pior coisa do mundo. Eu não procurei saber como que foi a pandemia lá, se tiveram muitos casos ou não, mas talvez eles viram como uma coisa terrível. Aí vem o Talibã e fala, não, nós somos terríveis, nós somos piores. Então o que eu quero que você entenda é que quando você atravessar uma situação de dificuldade, vai vir uma outra num grau maior para ver se você realmente vai superar. Israel passou por isso no início, agora de 2021, e a gente pensou que ia ser guerra, que ia ser horrível, que ia ser assim, que ia ser assado. Passou. E aí todo mundo se acomoda e acha, agora acabou, agora vai ser só flores. Não vai ser. Dificuldade vai vir dia após dia. Mas uma outra frase que fique no seu coração é que ninguém pode calar a voz da igreja. O Talibã, o objetivo principal deles é perseguir os cristãos, não só os cristãos, mas todos aqueles que vão contra a lei deles. Não, o Alá, que é o top, que é não sei o que, todo mundo que for contra o nosso ensino é blasfemo. Todo mundo que for contra o que a gente prega é um blasfemo e merece morrer. A intenção deles, segundo eles, é fazer justiça em nome do Deus deles. E aí acha que vai fazer um efeito, que vai estar abafando. Deixa eu ler com vocês o que está lá em Atos 8. Logo no iniciozinho, que é para você entender também que os últimos dias não começou hoje.
Tem gente que tá olhou para a pandemia, falou assim: ai, aconteceu essa pandemia porque Jesus está voltando. Ai, meu Deus, que essas tragédias e sinais naturais é porque Jesus está voltando. Deixa eu ler isso aqui para você. Atos 8. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Estevão já havia sido perseguido e morto, apedrejado. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa e arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. A grande perseguição contra a igreja não começou hoje com os terroristas querendo matar os cristãos. Todos os dias, em média 500 cristãos são mortos, perseguidos por não negar Jesus. Todo dia. Você tá entendendo isso? Você tá entendendo que enquanto você tá aí, eu não sei se eu vou na igreja, eu ainda não estou preparado para aceitar Jesus, eu ainda não me sinto pronto para renunciar a mim mesmo, eu quero salvação, mas eu não quero Jesus. Enquanto você tá nesse mimimi, em torno de 500 pessoas estão lá, sofrendo perseguido, sendo estuprado, sendo preso, ficando longe da família, sofrendo as piores agressões por não negar Jesus. Então não acho que o que está acontecendo agora no Afeganistão é algo novo, não é. E eu te provei agora lendo o que aconteceu em Atos 8, quando Estevão foi apedrejado. E aí eles iam de casa em casa para prender os cristãos. E aqueles que talvez tentassem fugir alguma coisa, eles matavam, assim como matou Estevão. Assim como matou Jesus. Mas pergunte se a voz da igreja foi calada naquele tempo. Tinha tudo para sim, não teve? Mas quando os cristãos fugiram de Jerusalém, eles não fugiram para se esconder. Eles fugiram para anunciar o nome do Senhor. E a prova disso é que Filipe, ele chega numa região de Samaria e ele não cruza os braços. Ele não fica se lamentando que, meu Deus, Jerusalém agora ferrou, o que nós vamos fazer? Não. Ele foi pregar, e aonde esses discípulos de Jesus, esses apóstolos, todos aqueles que creram em Jesus, onde eles passavam, eles ganhavam almas. Demônios fugiam, enfermos eram curados. Eles não fugiram para se esconder. Eles não viram um Afeganistão sendo atacado, eles não viram grupos de cristãos sendo mortos por terroristas e se esconderam e calaram a sua voz e falaram: a gente não vai mais falar desse Jesus. Eles avançavam ainda mais. Tem um versículo aqui que o apóstolo Paulo, ele diz: e os irmãos em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, eles pregavam o evangelho com maior destemor. Quando você vê uma situação dessa, você se alegre porque você tá sabendo que o Senhor está te dando a oportunidade de fazer mais pelo reino, de despertar, porque é chegado o tempo da sua vinda. Não ache que isso aí, nesse tempo hoje, é um sinal da vinda de Jesus de hoje. Porque agora os sinais começaram. Não, são 2000 anos de sinais. Jesus, ele pode chegar a qualquer momento. Talvez a última pessoa que Jesus estava ali, já no último grau de paciência, ele já salvou. E você tá aí dando desculpa. E eu não tô fazendo esse vídeo para te colocar medo. O objetivo é claro. É você ter certeza que esse tipo de coisa vai mesmo acontecer. E é você se posicionar na presença de Deus, vendo tudo isso que está acontecendo. Vendo que se aproximou o tempo, e o tempo é hoje, é agora, de você se levantar como igreja. Acabou o tempo de você ficar em cima do muro. Eu quero Jesus, mas eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fornicar. Mas eu não consigo deixar minhas coleguinhas que me levam para o inferno. Sai do muro. Pula desse muro e pula para o lado de dentro da arca e não para o lado de fora. Se entrega a Jesus. Mais uma prova. Atos 20, versículo 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa
que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. O objetivo não é se salvar. O objetivo é salvar pessoas pregando aquilo que o Senhor te entregou, a mensagem de fé, a mensagem de cruz, a mensagem de arrependimento. Então não se escandalize. E toda vez quando você vir na mente, por que Deus está permitindo toda essa perseguição, todo esse sofrimento? Entenda que, além de estar escrito que aconteceria, Deus nunca prometeu uma vida de fofura para nenhum de nós. Nunca, nunca. O Senhor, Ele falou, no mundo tereis aflições. O Senhor, Ele falou, negue a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. O Senhor, Ele falou para a gente não se firmar naquilo que o mundo prega. O mundo prega que tem que ser, liberdade de expressão, não sei o quê, fazer coisa do inferno, seguir sua natureza humana. A gente precisa ir na contramão, negar a si mesmo. Por que Jesus venceu enfrentando a cruz, sendo humilhado, sendo rejeitado, sendo xingado, sendo chamado de endemoniado? Por que ele venceu assim e a gente tem que vencer de braço cruzado, tomando água de coco na beira da praia? Por que o Senhor, Ele passou por tudo aquilo e Ele falou pra gente imitar Ele e a gente não pode sofrer? Se o Filho de Deus sofreu, por que eu e você não podemos? A grande questão é estar firmado em Cristo. Cada cristão que for morto lá, o meu clamor principal é que eles não neguem Jesus. Porque a nossa pátria não está aqui na terra. Lá em Hebreus 11 vai falar tanto exemplo de fé cristã do pessoal do Antigo Testamento, de fulano e Gideão e Jefité e não sei quem e isso. E ele vai falar, todos eles morreram sem receber parte da promessa que Deus tinha feito. E eles não questionaram, eles continuaram fiéis até o fim, porque eles entenderam que uma promessa muito maior, muito mais elevada, muito mais top, muito mais maravilhosa, Deus faria. Não nessa pátria, mas na pátria celestial. A minha cidadania não é terrena. Então, quando a gente tem uma necessidade tão grande de viver uma vida top aqui, a gente para de olhar para o alvo que é Jesus. Ore pelo Afeganistão. Ore pela igreja perseguida. Clame, implore, chore, se rasgue, peça a Deus misericórdia, mas não ache que isso aí Deus vai entrar e vai cessar e acabou. Deus, Ele vai permitir que o seu povo seja provado, porque se você ler o Novo Testamento só, não precisa ser nem o Antigo Testamento, só o Novo Testamento, você vai ver tanto caso. Olha o apóstolo Paulo, perseguido, chicoteado. Tem uma parte em 2 Coríntios que ele vai falar, e eu já fui xingado, já passei nudez, já passei fome, já passei sede, já fui humilhado, chicoteado, quase morto, apedrejado. O apóstolo Paulo, o maior cristão da história. Aí quando chega a nossa vez, Senhor, por quê? Meu Deus. Comece a olhar tudo com ótica espiritual, ótica do céu. Não é a gente espiritualizar tudo e achar que está tudo bem porque o país está passando por isso. Não. Mas você precisa ter equilíbrio e saber que tudo é necessário. Que o Senhor livre o seu povo, mas que muito mais do que livrar a nossa carne de ser morta por homens, que o nosso coração esteja guardado, livrado da nossa própria natureza terrena. Que a gente se volte totalmente para o Senhor. Que a gente seja salvo, que você seja salvo. Quando chegar o tempo, porque vai chegar, de o Brasil ser perseguido, de uma Bíblia ser proibida de vender na livraria, talvez não seja na nossa geração, talvez seja na geração do teu filho, da tua filha, que eles estejam firmados em Cristo para não negar o Senhor. E além de perder a vida aqui na terra, perder a vida eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Eu sei que vocês não gostam desse tipo de mensagem, mas é o que Deus fala. Leia a Bíblia que você vai ver pancada muito maior do que essa. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo, gente. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente tem o objetivo de alcançar mais vidas, de que mais pessoas recebam essa mensagem de arrependimento,
de libertação, de salvação, e que você seja um missionário para compartilhar essa mensagem com quem você conhece. Que o Senhor te abençoe.